Pessoal, retornamos aqui com o bloco 2 da nossa aula de Direito Penal sobre o crime de lavagem de dinheiro e eu até agora não sei por que eu falei vamos para os comerciais. Mas então, voltamos aqui do intervalo, mas é para falar então do... Às vezes é porque eu estava querendo fazer algum comercial sobre o Reta Final AGU, que é o melhor curso preparatório do mercado aqui no Justiça Federal. Bem, meus caros e minhas caras, vamos lá então. Fases da lavagem de dinheiro. Estamos aqui diante de uma cena do filme O Lobo de Wall Street, de 2013, a atuação primorosa de Leonardo DiCaprio, que só foi ganhar o Oscar no ano seguinte por O Regresso, mas merecia ter ganhado o Oscar aqui. Vamos lá. Em O Lobo de Wall Street, nós temos essa cena aqui, que é a fase em que há a separação física do dinheiro proveniente dos crimes contra o mercado de capitais, que ele praticava lá no filme, para a remessa à Suíça. Então, estamos falando aqui da fase de colocação, o placement, que é a separação física do dinheiro daquela pessoa que cometeu a infração penal antecedente e vai agora cometer o crime de lavagem de dinheiro. A primeira fase, portanto, ela ocorre com essa separação, apartar o dinheiro obtido com a prática do ilícito daquele que é o agente, o autor, o sujeito ativo da infração penal antecedente. Aqui no exemplo da imagem, nós temos a prática da lavagem de dinheiro, a colocação ou placement, por meio da utilização de mulas para a remessa ao exterior. No crime, no filme O Lobo de Wall Street, não sei se vocês assistiram, ele utilizou de mulas que cruzaram dos Estados Unidos para a Suíça em várias viagens, levando o dinheiro preso ao corpo e em malas. Foi o uso por meio de mulas, mas não era necessário ser somente assim. Aqui eu trouxe exemplos para vocês. O depósito bancário em contas em nome de laranjas é uma forma de você também colocar o dinheiro, tirar ele de você e colocar em um lugar que ele esteja separado, preparando para as próximas fases referentes a esse mascaramento do produto do crime. Também é possível a aquisição de obras de arte, joias, etc. Você, por exemplo, tem a aquisição em larga escala de quadros, joias, relógios, que são valores que possuem uma difícil mensuração, por exemplo. Quanto vale um quadro? Quanto vale uma obra de arte? Ou também joias, porque são valores que você tem ali uma colocação e uma rápida liquidação, se for necessário. Você vende ali um anel de ouro rapidamente, ou você transporta com facilidade. Então, temos aqui exemplos de como é feita a colocação dos valores provenientes da lavagem de dinheiro, que caracteriza aqui a primeira fase da lavagem de capitais. O primeiro exemplo eu coloquei aqui, pessoal, esconder, enterrar fundo falso com uma futura intenção de reinserir no mercado econômico financeiro. No âmbito da Operação Lava Jato, existe uma cena famosa de um policial federal batendo a marreta na parede da garagem de um réu. E lá ele encontra milhares de dólares que seriam provenientes das propinas, da corrupção passiva referente aos contratos superfaturados da Petrobras. Isso eu falo no âmbito da Operação Lava Jato. Você, quando tem essa modalidade de esconder o dinheiro, enterrar no quintal ou em um fundo falso, com uma intenção futura de reinserção, você tem a tipificação da lavagem de dinheiro. E aqui eu preciso falar uma coisa para vocês. É preciso ter atenção com esse ponto de enterrar no quintal, por exemplo. A lavagem de dinheiro, ela não exige um grau de sofisticação, de rebuscamento. Não é necessário para a lavagem de dinheiro que essa operação de ocultação e dissimulação dos valores seja sofisticada, seja de alto rebuscamento. Não. Só que é preciso haver uma potencialidade lesiva apta à violação dos bens jurídicos tutelados pela lavagem de dinheiro, que é a proteção do sistema econômico financeiro e a administração da justiça por meio da ocultação dos valores provenientes da prática de crime. Se não estiverem presentes esses elementos, nós não podemos falar também em lavagem de dinheiro. Por exemplo, se a gente tomar ao pé da letra a expressão ocultar bens, direitos ou valores provenientes da prática de crime, o fato de um criminoso subtrair um aparelho celular, por exemplo,
E esconder, ocultar debaixo do colchão seria lavagem de dinheiro, porque ele ocultou um bem proveniente de um crime anterior de furto debaixo do colchão. Então, tipificou o artigo 1º da Lei 9.603 de 98? Vejam, a princípio, sim. Mas, na verdade, nós temos que verificar se aquele ato praticado pelo agente é apto o suficiente, ele possui uma potencialidade lesiva capaz de violar os bens jurídicos tutelados pela lei de lavagem de dinheiro, que é a administração da justiça e o sistema, a rigidez do sistema econômico financeiro nacional. Nesse caso aqui do cidadão que furta um celular e esconde debaixo do colchão, me parece claro que não há aqui uma violação à administração da justiça ou ao sistema econômico financeiro. Ele simplesmente está guardando o objeto do crime para sua utilização com venda ou utilização posterior, certo? E isso aqui, pessoal, sobre enterrar no quintal, foi objeto de cobrança, por exemplo, no concurso para juiz federal do TRF da 5ª Região, em 2018. O cidadão que furtou R$700 mil na Caixa Econômica, enterrou no quintal e o dinheiro estava lá mantido há 9 meses enterrado. Era lavagem ou não era? Certo? Vejam, aqui ele tinha uma intenção futura de reaproveitar o valor do dinheiro, esperando a poeira baixar durante 9 meses. Esse dinheiro eram R$800 mil, um valor vultoso. Então, aqui você teria a tipificação da lavagem, sim. Embora, naquele certame, a banca examinadora considerou as duas opções, desde que devidamente fundamentadas. Tá certo? Mas aqui o exemplo de crimes, de condutas que podem tipificar a lavagem a partir da sua primeira fase, que é a colocação. Depois nós temos aqui a dissimulação, chamada também de layering, que é o momento em que se camufla, que se mascara, que se estruturam atos destinados a retirar o lastro daquele dinheiro, valor ou bem proveniente de um crime antecedente. É a hora que se pretende desvincular o produto do ilícito do próprio ilícito. A fase da dissimulação, portanto, é a hora em que se intenta fazer perder a trilha do dinheiro, o paper trail, o que impossibilita as autoridades, ou que tenta impossibilitar as autoridades, de identificar a sua origem ilícita, que é a grande finalidade da lavagem. Certo? E aí, muitas vezes, nós temos aquilo que se chama de smurfing. O smurfing, que é uma expressão inglesa, que quer dizer estruturação. E justamente, pessoal, smurfing vem, aqui eu coloquei o desenho, daquele desenho animado antigo, que muitos de vocês podem conhecer ou não, que os Smurfs eram animaizinhos pequenininhos que moravam em cogumelos. E por que se usou o nome Smurf? Porque justamente na estruturação de pequenas operações, que externamente cada uma delas é neutra, aparentemente, no momento em que elas são analisadas sob um aspecto global, se verifica a prática de lavagem. É na multiplicação ou na reiteração dessas pequenas operações estruturadas que se tem a tipificação da lavagem. Então, a multiplicação de transações por meio de várias empresas e contas tipifica a lavagem. E aqui, vou sair um pouquinho aqui para vocês verem, esse desenho está no material de vocês. Vocês têm aqui, por exemplo, $30 mil de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Ele é depositado em várias contas, muitas vezes em bancos estrangeiros, onde, por exemplo, nos paraísos fiscais, o controle sobre quem é o titular das contas é reduzido, as chamadas offshores, os chamados trusts, onde você tem um titular da conta, mas tem a figura do usufrutuário. Então, você tem um titular que é um laranja, mas o usufrutuário que só a agência bancária conhece quem seja. Foi uma técnica utilizada, inclusive, por um certo ex-presidente da Câmara dos Deputados. E você tem aqui, por exemplo, esses $30 mil depositados no dia 1 no banco
no banco. Depois do dia 2, mais 6 mil no banco. Dia 3, dia 4. Então, cada operação dessa, por si, ela passaria despercebida pelas autoridades do sistema financeiro. Mas no momento em que você pega, sob um aspecto global, todas as operações no dia 1, 2, 3, 4 e 5, e analisa de forma global, se percebe que, na verdade, elas são subprodutos de um montante maior, este sim, oriundo do tráfico de drogas. Portanto, está aqui agora nessa conta $30 mil. O que se fez foi pulverizar o depósito para não chamar a atenção das autoridades. Então, esses sucessivos depósitos, sucessivas remessas, nas operações, por exemplo, de dólar-cabo, que nós vamos falar na aula sobre crimes contra o sistema financeiro nacional, na evasão de divisas, nós temos essa remessa ao exterior em múltiplas operações, cada uma delas indiferente às autoridades financeiras, muitas vezes, mas que no montante global evidenciarão a técnica de dissimulação, estratificação e escurecimento do valor. Ali se intenta justamente mascarar, camuflar, dissimular o valor proveniente do crime antecedente de tráfico. Certo? E por fim, pessoal, a última fase do ciclo da lavagem de dinheiro é quando se intenta trazer novamente o dinheiro à economia formal, a fase de integração ou integration ou recycling, reciclagem do dinheiro, certo? O dinheiro é empregado em negócios ilícitos, compra de apartamentos, aquisição de obras de arte, aquisição de empresas de fachada, investimentos. O lavador passa a atuar como investidor em conformidade com as regras do sistema. Até mesmo, pessoal, financiamento de atividades culturais, como, por exemplo, shows de música, obras, atividades carnavalescas. Algo que, por exemplo, tenha uma aparência de licitude, mas é uma forma de você, por exemplo, empregar o dinheiro em uma atividade lícita e dar a ela um ar de licitude, só que o dinheiro na origem está contaminado, certo? Porque ele foi proveniente de uma infração penal. Tá bom? Então, você tem aqui, por exemplo, uma compra de uma empresa já existente, aquisição de um empreendimento imobiliário, simulação de pagamentos por serviços de difícil mensuração, consultoria, palestras. Quanto vale uma palestra? Quanto vale uma consultoria? Certo? Não sei. Quanto vale um show de funk? Um show sertanejo? Não sei. Quanto vale uma fantasia de carnaval? Não sei. Então, são itens de difícil mensuração que permitem, desde que haja um contexto de lavagem, essa reintegração do produto ilícito à economia formal, certo? E aqui nós temos, ainda no gráfico, o dinheiro sujo é depositado em contas ultramarinas, ou seja, em paraísos fiscais, em offshores no exterior. Depois, esse dinheiro ele também é pulverizado em outras contas, também naquela fase de dissimulação. Depois ele é trazido para uma conta no país de origem, às vezes, aqui o exemplo da conta americana, ou feito um investimento comercial, e aí o proveito daquele dinheiro, muitas vezes com o lucro advindo desse investimento, pode ser um dinheiro limpo, aparentemente, inclusive até mesmo declarado às autoridades, mas que na essência, olha de onde ele veio, certo? É nessa fase aqui, justamente, que se vai fazer a dissimulação para poder novamente reintegrá-lo à economia. Tá bom? Então, essas são as 3 fases da lavagem de dinheiro, tá, pessoal? E isso cai nos concursos públicos. E aqui eu trouxe um concurso de 2022 do CESP, tá, pessoal? CESP. E é uma questão, pessoal, de marcar certo ou errado. Temos que nos habituar a isso, pode ser que venha assim a nossa prova. Mas as provas do CESP, mesmo as de marcar A, B, C ou D ou E, elas têm a estrutura de certo e errado. Vou mostrar a vocês ainda. Mas olha lá, Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, procurador. As 3 fases da lavagem de dinheiro são, nesta ordem, ocultação, colocação e integração. Consistindo a segunda fase em dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos a partir de sua incorporação formal ao sistema econômico, com o objetivo de retornar o dinheiro ao criminoso de forma insuspeita, com verossimilhança de fonte legítima. Falso, pessoal. Por quê? Nesta ordem, ocultação, colocação e integração. Não, é a primeira colocação, certo? A colocação do dinheiro, placement,
é a forma inicial de você cometer a lavagem, tá bom? E aí a segunda fase, ela pretende dificultar o rastreamento contábil, e aí você vai ter com o objetivo de retornar ao sistema financeiro. Mas quando a banca põe nesta ordem, ela está te perguntando a ordem, e a ordem você viu aqui. Primeiro a colocação, depois a ocultação, depois a integração. Então ela erra ao falar a ordem errada. Então vejam, uma questão doutrinária, dogmática aqui, uma questão doutrinária, melhor dizendo, sobre a lei de lavagem. A legislação brasileira, Juiz Federal, TRF3 2018. A legislação brasileira exige a completude do ciclo de lavagem para que se caracterize o crime de lavagem de capitais. Isso aqui, pessoal, é errado, tá bom? As fases da lavagem de dinheiro são aquelas que eu mencionei: colocação, ocultação e integração. Mas não é necessário que o agente complete as 3 fases para consumar o crime de lavagem. Ali é uma análise doutrinária que, inclusive, na atuação prática, não se verifica com tanta precisão a divisão entre essas fases. Aliás, quanto mais difícil for a identificação dessas fases, melhor será, sob a ótica do criminoso, melhor será. Por quê? Porque a finalidade dele é justamente dissimular, ocultar, esconder, certo? Então, não é necessária a prática das 3 fases. Se o sujeito, por exemplo, já parte ali para ocultação e integração, está consumada a lavagem, certo? Se ele entra para participar da integração aos valores, à economia, por exemplo, ele entra para participar da constituição de uma empresa de fachada para dar aparência de licitude ali dos valores provenientes da infração penal. Ele entrou na fase de integração, comete lavagem, tá certo? CESP, aqui também, Tribunal de Contas de Tocantins. Essa prova eu trouxe, pessoal, é antiga, mas vejam, ainda que não haja efetiva ocultação ou dissimulação da utilização de bens, direitos ou valores provenientes da prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins, é bastante para a consumação do crime de lavagem a mera conversão em ativos lícitos. Certo, tá bom? Então eu trouxe essa questão que é antiga até, mas é CESP, para dizer a vocês essa questão que é cobrada de 2009, 2018, 2022, o mesmo questionamento, fases da lavagem naquela ordem, mas não é necessária a prática das 3 pelo mesmo agente para consumar a lavagem, tá bom? Bem jurídico tutelado, ordem socioeconômica. O crime, a tipificação da lavagem pretende impedir a circulação de capital ilícito na economia formal. E também a administração da justiça. Por quê? Porque na medida em que se lava o valor proveniente de uma atividade ilícita, se dificulta a persecução penal daquele patrimônio obtido ilicitamente. Então, são 2 bens jurídicos, conforme a doutrina majoritária: a administração da justiça e a ordem socioeconômica. E isso tem autonomia em relação à infração penal antecedente. Tá certo? Isso tem autonomia em relação à infração penal antecedente. A doutrina majoritária identifica como bem jurídico do delito de lavagem de dinheiro a administração da justiça e a ordem socioeconômica. Verdadeiro. Tá certo? Sujeito ativo. Crime de lavagem pode ser praticado por qualquer pessoa, é um crime comum. Também pode praticar lavagem todo aquele que concorre para a ocultação ou dissimulação. É o artigo 29 do Código Penal, certo? Todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a este combinadas à medida da sua culpabilidade. Outra questão é que a participação no delito antecedente não é condição para a punibilidade do agente que seja sujeito ativo da lavagem. Os crimes são autônomos. Não é necessário punir que o agente seja o mesmo da infração penal antecedente, tá certo? O sujeito pode praticar apenas a lavagem e vai ser condenado pela lavagem. Ele possui autonomia. O crime de lavagem possui autonomia, certo? Olha aqui o julgado do STJ. O sujeito ativo do crime de lavagem de dinheiro pode ser não só o autor, o coautor ou partícipe do crime antecedente, mas todo aquele que de alguma forma concorra para a ocultação ou dissimulação do lucro proveniente da atividade delituosa. Certo? E aqui também uma questão de TRF, de juiz federal, do TRF2. A participação no cometimento da infração antecedente é condição para que o agente possa ser sujeito ativo da lavagem. Falso. Certo? Olha aqui uma questão, pessoal, que eu trouxe porque eu achei ela muito bem elaborada
procurador jurídico de município, tá? Para a tipificação da lavagem de dinheiro como sujeito ativo, é dispensável a participação na infração antecedente. Basta que o agente tenha conhecimento da origem ilícita dos valores. Certo? Tá certo? Esse conhecimento da origem ilícita dos valores, pessoal, nós vamos falar logo à frente, é o dolo direto, mas é possível também que ele haja com dolo eventual. Fala, cara, parece que esse dinheiro ele é proveniente de coisa errada, mas vou fingir que não estou vendo. Dolo eventual também é possível na lavagem, tá certo? Vamos falar logo adiante. E aqui eu trouxe também porque o item B, se a infração penal antecedente tiver sido praticada em outro país, restará prejudicado o processo de julgamento da lavagem de dinheiro no Brasil, pois existe dependência econômica, dependência entre as infrações. Errado, tá? Tem um artigo específico da lei de lavagem, nós vamos ver à frente. O crime antecedente pode ter sido praticado no exterior e a lavagem de dinheiro ocorrida no Brasil. Nós vamos punir a lavagem, tá certo? Não é necessário. Então, essa questão eu achei interessante que ela abordou dois temas importantes para nós. Autolavagem. É possível? É possível, pessoal. No direito brasileiro, nós admitimos a lavagem de dinheiro. E também, melhor dizendo, no direito brasileiro, nós admitimos a autolavagem, ou seja, o sujeito que praticou a infração penal antecedente, ele também procede à ocultação e à dissimulação dos valores provenientes daquela infração penal que ele próprio praticou. A autolavagem é permitida, é prevista, é possível de sua punição no ordenamento brasileiro. Diferentemente do que acontece, por exemplo, em alguns ordenamentos europeus, por exemplo. Alguns países da Europa não admitem a punição da autolavagem. A Convenção de Palermo, ela permitiu que os estados, os países previssem, caso assim entendessem, a autolavagem. E o Brasil previu essa possibilidade, tá certo? Aí, artigo 6º da Convenção de Palermo. Se assim exigirem os princípios fundamentais do direito interno de Estado-parte, poderá estabelecer-se que as infrações enunciadas não sejam aplicáveis às pessoas que tenham cometido a infração principal. Eles podem prever isso ou não. O Brasil optou por punir a autolavagem. Beleza? STJ. Embora a tipificação da lavagem de dinheiro dependa da existência de um crime antecedente, é possível a autolavagem. Isto é, a imputação simultânea ao mesmo réu do delito antecedente e do crime de lavagem, desde que sejam demonstrados atos diversos e autônomos. Esse requisito aqui é fundamental. Daquele que compõe a realização do primeiro crime, circunstância na qual não ocorrerá o fenômeno da consunção. Então é aquilo que eu falei para vocês. A lavagem não precisa ser sofisticada, mas ela tem que ter um elemento que denote a sua potencialidade lesiva autônoma de lesionar os bens jurídicos protegidos, quais sejam a administração da justiça e a ordem econômico-financeira. É por isso que os atos devem ser diversos e autônomos, como disse a Corte Especial do STJ, relatora ministra Nancy Andrighi. Certo? Olha aí. Possibilidade de punição da autolavagem foi cobrada no concurso de juiz federal do TRF4. Também, em juiz federal do TRF2, 2017, olha essa questão que é interessante. Comete o delito de lavagem de dinheiro o funcionário público que recebe o valor de suborno e utiliza para comprar imóvel, cuja propriedade registra em seu próprio nome, no próprio nome, depositando o restante em aplicação financeira de sua titularidade. Olha, o resto ele colocou no dinheiro, colocou numa conta bancária no próprio nome dele. Cadê um ato especial, um ato distinto, diverso de lavagem? Ele simplesmente pegou o proveito do crime, comprou o imóvel que sobrou, depositou na própria conta. Então não há aqui um ato autônomo, dotado de potencialidade lesiva própria de lavagem. Então aqui, pessoal, a resposta é falsa. Não cometeu lavagem de dinheiro. Essa compra do imóvel foi simplesmente o exaurimento do crime anterior de corrupção passiva. O exaurimento, ou seja, o proveito que ele obteve por ser corrupto, ele aplicou comprando o imóvel e o resto depositando na conta. Ele não buscou subtrair, furtar-se à ação das autoridades financeiras por meio, por exemplo, de contas em nome de laranjas, contas em paraísos fiscais, simplesmente depositou no banco. Tá certo?
É um criminoso tranquilo. Deve ter feito até uma aplicação em renda fixa com o dinheiro da propina. Mas eu digo assim, não há aqui elemento especial da lavagem, tá certo? Portanto, temos aqui agora o início da análise dogmática da lei de lavagem de capitais. Vamos fazer mais uma pausa, já voltamos aqui para o nosso terceiro bloco da aula.